Olá, esse é um conteúdo exclusivo do AGTech Meeting, evento que reuniu especialistas, empreendedores, líderes de corporações, produtores rurais, entre outros agentes do ecossistema de inovação. Tudo para debater o agro em movimento, intersecções e oportunidades. Prepare-se para insights valiosos vindos do palco Intersecções e Oportunidades, que aconteceu no auditório PSEG. André Posa, seja muito bem-vindo. É a sua primeira vez aqui no palco do AGTech Meeting. A sua abordagem de estratégia disciplinada para geração de valor vai ser de extrema relevância, já que a gente quer falar aqui sobre, estamos nos movimentando, mas como de fato gerar o valor competitivo diante desse dinamismo do mundo. Portanto, ninguém melhor do que você. Eu peço que você se apresente, conte para o nosso time sobre as suas experiências e sobre os cases Syngenta que vão abrilhantar esse início de manhã. André, super bem-vindo. Muito obrigada. Obrigado, bom dia. Bom, pessoal, bom dia a todos e a todas. Antes de eu começar, eu recebi uma vez, eu encontrei o João Branco. O João Branco é diretor de marketing do McDonald's. Ele me fez uma pergunta que eu queria fazer para vocês, que eu achei ela muito interessante. Quem de vocês aqui conhece formiga? Vocês entenderam a pergunta? Quem de vocês conhece formiga? Agora sim. Deixa eu então perguntar uma coisa para vocês. Se vocês conhecem formiga, qual a cidade do Brasil que mais formigas tem? Quantos, na média, formigas existem num formigueiro? Qual a vida de uma formiga? Quanto tempo ela vive? Quantos ovos uma rainha coloca durante a sua vida útil? Quantas espécies no mundo existem de formiga? Deixa eu perguntar de novo agora para vocês. Quem de vocês conhece formiga? Não se preocupem, não vou falar de formiga hoje, mas vocês vão entender por que essa pergunta do João me impactou bastante. Como me apresentando, meu nome é André Posa, eu sou casado, pai de 2 filhos, sou ciclista nas horas vagas, sou agricultor, produtor de soja e milho, sou engenheiro agrônomo, estou há 31 anos, quase 31 anos, trabalhando como, vamos dizer assim, como executivo no agronegócio. Nessa função de executivo eu tive a oportunidade de trabalhar desde o Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, enfim, eu vivi em quase os principais estados, digamos assim, do agro brasileiro. Também tive uma felicidade de trabalhar fora, trabalhei na Suíça, em Basileia, trabalhei em Portugal, liderei a operação em Portugal, depois na Espanha, Ibéria. Saí da Syngenta, fiquei um pouco fora da Syngenta, tive a oportunidade de trabalhar com um fundo de investimentos do agro. Isso tudo, para mim, essa vivência me trouxe algumas experiências que eu gostaria de compartilhar elas com você, juntamente com a história da Syngenta. A primeira dela é que eu tive a felicidade de, desde saber os desafios do agricultor que a gente vive, passar um pouquinho dos riscos do empresário na distribuição, as diferenças que temos no Brasil, a complexidade que existe na agricultura europeia. E quando você junta tudo isso, desde a minha experiência pessoal de ciclista e pai, como profissional, além da paixão, tem uma coisa que une tudo isso, que é um pouco disso que eu queria falar com vocês, que é muitas vezes eu tentei ou fui levado ou tive a ânsia de tentar saber o que vai acontecer no futuro. Acho que todos vocês, em algum momento da sua vida profissional ou pessoal, tiveram essa situação de que o que vai acontecer? Qual o cenário mais provável? E o que mais me chama a atenção, e eu tive recentemente no MD, que é uma escola de negócios na Suíça, e eles debateram muito isso. Existe um paradoxo aqui. Quanto mais informações nós temos, quanto maior o número de tecnologia que nós temos acesso, parece que está cada vez mais difícil nós criarmos cenários. E quando nós acertamos, ou quando nós conseguimos prever esse futuro, nós não estamos, de uma forma estruturada, tomando medidas antecipadas ao que vai acontecer. Esse é o grande paradoxo, e isso já aconteceu não de hoje. Temos várias empresas, e essas são algumas,
empresas grandes que com certeza tinham ou têm departamentos de planejamento, de marketing, muito grandes, que fizeram planos de 10 anos, planos de 5 anos, plano de 1 ano, que tiveram reuniões estratégicas, e elas ou não preveram o futuro, ou podem dizer, olha, elas até preveram, mas não reagiram. Confirma a tese. Criaram um cenário, viram cenários, mas não tiveram a coragem de fazê-lo. Alguns podem pensar, bom, isso daqui é porque aconteceram com essa, são históricos, mas tem um dado que me chamou muito a atenção, que corrobora com isso. Esse dado aqui também é do MD. Final da década de 50, início da década de 60, as empresas elas teriam uma vida útil por volta de 60 anos. Hoje, nos dias atuais, são menos de 20, 18 anos aproximadamente. E se nós compararmos a quantidade de informações que nós tínhamos aqui com a quantidade de informações que nós temos aqui, isso é muito diferente. E, de novo, por que para cá está mais difícil eu me preparar? O próprio Toirro trouxe isso, que uma das angústias dos empresários, desculpa, o Marcos falou isso, uma das pesquisas, uma das angústias dos empresários, é de como é que eu vou sobreviver a isso. E a tese que eu gostaria de discutir com vocês, e é daí que a gente vai começar a conversar um pouco, é que nós não vivemos um mundo de mudanças mais, acho que o Toirro falou um pouco isso também, nós vivemos um mundo de hipertransformação, que não é uma mudança rápida, é uma mudança exponencial. É quando o AI afetando o trabalho, a geopolítica, o clima destruindo cadeias, o seu cliente mudando de comportamento, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo te gera muita imprevisibilidade. E aí vem o grande paradoxo, que quanto mais eu tento prever esse futuro, quanto mais longe eu quero ir com ele, mais preso eu vou estar no passado. E essa, acho que talvez dos empresários todos, nós, dos agricultores que estão aqui, de quem está começando uma startup, enfim, qualquer um de nós que estamos num ambiente de negócio, nós temos essa sensação de que quanto mais eu tento ver o que vai acontecer para frente, mais me parece que nós estamos ancorados no passado. Existe uma saída? E tem um caminho para isso? Tem alguma coisa que nós podemos fazer para isso? De novo, não é uma resposta simples. A minha intenção aqui não é trazer para vocês um menu onde nós podemos iticar cada uma das coisas, mas aqui quero compartilhar com vocês um pouco da experiência da Syngenta, porque nós também vivemos isso, e um pouco da minha experiência de ter vivido nesses diferentes ambientes. Para mim, existem 3 grandes fatores que são muito importantes para você ter em consideração, levar em consideração para, se não resolver, mitigar, deixar um pouco menos estressante esse ambiente de hipertransformação. Primeiro, a inovação. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque a inovação também, apesar de nós estamos aqui num ambiente de inovação, eu quero trazer alguns conceitos para vocês, baseado muito na minha experiência. O posicionamento, que esse é um dos grandes mantras da Syngenta, a gente defende isso de uma forma muito forte, vocês vão entender um pouquinho o que nós falamos. Das nossas ferramentas, a ferramenta é como transforma tudo isso em alguma coisa tangível para o mercado, e o nosso papel, como é que nós lideramos todo esse processo. Primeiro, inovação, nós temos que cuidar muito dela, porque ela é o nosso alicerce do futuro. A Syngenta tem muito claro isso. E quando eu estou falando de inovação aqui, não é uma inovação do ponto de vista só da produção do produto físico que nós trabalhamos, seja o defensivo, a semente, a biotecnologia, enfim, a inovação em tudo que nós fazemos. E para isso eu quero trazer alguns conceitos para vocês que nós temos dentro da nossa casa. Se nós imaginássemos que o nosso mundo tivesse uma régua de inovação, e me permite aqui de uma maneira empírica tentar traduzir isso, de um lado, nós teríamos aquelas empresas, aquelas pessoas, aqueles negócios que têm a postura de liderar, de transformar, de criar seu futuro. Do outro lado, obviamente, teríamos pessoas, empresas, negócios que resistem à inovação, que não querem inovar ou que não aceitam ela. Eu não quero falar sobre isso porque essas pessoas, empresas, processos, a tendência deles é que eles sejam cada vez mais fáceis, sejam ultrapassados. Porém, essas duas partes, que é seguir e liderar, existe estratégia. E eu vou dar 2 exemplos da Syngenta que acho que está bem fácil de explicar. Quando você tem a liderança, você tem alguns bônus por liderar a transformação. Um deles é que você
é menos impactado pelo futuro, você normalmente constrói esse futuro. Quando você lidera informação, você tem a possibilidade de chegar primeiro em algum lugar. Por um outro lado, você tem ônus. Nem sempre quando você lidera uma inovação, você é entendido pela sociedade, pelos seus próprios clientes, pelos seus competidores. Então você pode receber críticas muito fortes ao estar provocando algum tipo de inovação. Além disso, você tem os riscos de ser o pioneiro. Você não conhece a estrada. A chance de você ter reveses, elas são maiores do que você não liderar isso. Por um outro lado, se eu não sou um seguidor, estrategicamente eu tomo essa decisão de seguir alguém ou algum setor, é o inverso. Eu tenho menos risco, porque o caminho já foi trilhado, eu tenho a capacidade, se eu tenho um processo de aprendizado, andar mais rápido. Por outro lado, eu tenho o ônus de não ser o primeiro, caso alguma coisa aconteça. E como eu decido? Como que nós na Syngenta decidimos? Depende para nós aquilo que é core. Aquilo que é realmente core para nós, que nós queremos, que nós entendemos que pode afetar a nossa estratégia, o nosso posicionamento, nós lideramos. O que não é, mas nós entendemos que de alguma forma pode impactar de forma indireta no futuro, nós seguimos. Um exemplo fácil, talvez, para todos entenderem. A Syngenta tem um modelo de acesso ao mercado bastante diferente, bastante único. E nosso mercado agrícola, o acesso ao mercado que nós chamamos é a forma que nós chegamos aos nossos clientes, nossos agricultores. E esse mercado ele vem sofrendo transformações. Uma delas, mais recente, foi quando teve toda a movimentação dos investidores, dos private equity, que estavam fazendo a consolidação da distribuição. Naquele momento, nós não tentamos prever o futuro. A Syngenta falou, eu preciso liderar esse processo. E aí, nós vamos falar um pouco disso mais para frente, ela tomou uma decisão, entre outras tantas, de nós sairmos com a Sinap, que era um modelo nosso de distribuição. Nós vamos falar mais disso para frente. Por um outro lado, ainda em acesso, recentemente também estava acontecendo uma discussão muito forte, provavelmente aqui vocês falaram sobre isso em algum momento, que era o e-commerce. Que o e-commerce também veio como uma proposta de mudar esse modelo de acesso. Mas no nosso entendimento, isso não impactaria de uma maneira tão direta. A Syngenta não liderou esse processo. Se vocês forem ver, vocês nunca ouviram ou ouviram alguma coisa da Syngenta forte nessa área. Porém, nós sempre estávamos mapeando para saber se alguém tiver sucesso, nós aprendemos rápido e vamos seguir essa pessoa. Então, esse é um processo que nós trabalhamos para tentar ver aonde nós queremos atuar. Mas a Syngenta, ela se posiciona, ela quer assumir o papel de liderar, quando é estrategicamente, as posições no agro. Agora, inovação também, eu quero trazer os 3 elementos, que é até uma forma de desconstruir um pouco essa palavra, porque eu acho que a gente talvez até endeusa a inovação de uma forma muito grande, com grandes rupturas, e eu quero trazer 3 conceitos para vocês. O primeiro deles é um que eu tive a oportunidade de aprender com uma professora lá em Santa Clara, a Universidade de Santa Clara fica lá no Vale do Silício. Nós estávamos tendo uma aula de inovação e essa professora, naquela época, eu vi que vocês estão com uma parceria com o Google, ela tinha acabado de trabalhar no projeto do Google Glass, você vê que já faz tempo isso, e ela trouxe um conceito que eu achei muito interessante, que nós utilizamos bastante. O primeiro conceito de inovação é que você tem que saber o que é um protótipo. E ela falou assim, olha, um protótipo ela precisa ter 2 características essenciais. O protótipo precisa ser feio e barato. Porque se ele for bonito e caro, você se apaixona por ele e ele perde a essência do protótipo, que é testar, aprender rápido, e você errar pequeno e barato. Então, muitas vezes nós nos equivocamos com a inovação porque nós queremos fazer protótipos muito bonitos, sejam de ideias ou de produtos, ou de serviços. E isso faz com que a gente se apaixone por aquilo. E a hora que você se apaixonar por protótipo, é o primeiro erro que você está fazendo para ser uma empresa que quer liderar a inovação. O segundo, também foi uma experiência que eu tive fora, e essa foi mais recente, foi o ano passado, exatamente há um ano, eu estive no MIT também numa aula sobre inovação. E quando eu fui para o MIT, eu falei, bom, agora os caras vão trazer tudo que vai acontecer e minha vida está resolvida.
E eles trouxeram um conceito que não foi exatamente isso, mas eu transformei porque eu achei interessante, porque estava em Boston. Boston, não sei se vocês sabem, é uma das regiões que o beisebol é muito famoso. Eu também não sei de beisebol, mas vai ficar fácil entender aqui. E no beisebol existe uma jogada, que é a jogada perfeita, que é quando o batedor acerta a bolinha e joga ela para fora do estádio, que chama do home run. Ou seja, eu tenho uma jogada que eu possibilito a melhor jogada, a jogada mais perfeita. Só que, pasmem, os melhores times, com os melhores batedores nas melhores ligas, eles têm um êxito de menos de 2% de jogada perfeita. Quem ganha os campeonatos não são os que fazem as jogadas perfeitas. Quem ganha os campeonatos de beisebol são aqueles profissionais ou aqueles times que todos os dias aperfeiçoam a sua jogada. Que cada dia eles ganham 1 ou 2% daquela tacada. Que eles erram menos. Que eles aprimoram pequenos detalhes. Isso vale para a inovação. Nós muitas vezes buscamos a inovação, também pegando aqui o que o Troy trouxe, o lançamento aí de um smartphone há muito tempo atrás, nós buscamos essa grande revolução. Elas acontecem, mas elas acontecem de uma forma muito esporádica e rara. Se você, como uma empresa de inovação, só buscar a jogada perfeita, provavelmente você não vai liderar a inovação. Como empresa, como pessoas, nós temos que buscar cada dia os seus pequenos ajustes nas tacadas, porque aí sim nós vamos ganhar o campeonato nisso. E o terceiro elemento que eu queria trazer para vocês, também relacionado ao esporte, e essa também foi e essa foi agora há um mês atrás, que eu vi lá no IMD, que a gente estava lá também num curso. Esse não era sobre inovação, era um curso sobre economia, mas entrou nesse assunto sobre tecnologia, e eu traduzi isso para essa informação que eu acho que tem muito a ver com a nossa inovação também. Nem toda a tecnologia aportada vai aumentar a sua eficiência. Pega o VAR no futebol. Antes você tinha uma pessoa que com 3 segundos tomava uma decisão e resolvia um problema. Agora você tem 5 pessoas, não sei quantos equipamentos, são 3 minutos para tomar a decisão e assim nós temos margens de erro. Então, cuidado também com a inovação, cuidado quando você quer trazer algo para a sua empresa, para o seu negócio, que ele não faz parte do seu core. Essa tecnologia não vai resolver seu problema. Essa tecnologia vai fazer com que você fique mais lento. E o pior, esse profissional aqui, ele erra mais hoje do que ele errava antes. Por quê? Porque ele está delegando para essa tecnologia aqui. E aí a inovação está causando um efeito que o MD trouxe, foi daí que da economia, que também me surpreendeu muito, que de 2007 para cá, para pegar esse último 2 décadas quase, a produtividade média dos principais países do mundo, ela não aumentou, ela caiu. E compare o nível de tecnologia que nós tínhamos aqui em 2007 com o nível de tecnologia que nós temos aqui em 2023. Ou 25, desculpa. Então, a mensagem que eu gostaria de trazer para vocês aqui com relação à inovação ela é crucial quando ela faz parte da sua estratégia. Mas você precisa ter muito claro de que maneira você atua nela para que você possa ter realmente o valor que ela traz. E nós, a Syngenta, tentamos trazer isso como um fator muito grande. Por quê? Porque para nós, o posicionamento, como eu falei, ela é a parte mais essencial da nossa empresa. Eu vejo aqui algumas caras conhecidas que vão poder corroborar ou não com a minha fala, porque agora eu vou entrar um pouquinho na Syngenta. Quando nós falamos em posicionamento, a Syngenta tem 2 pilares cruciais. Com muita humildade, nós queremos ser reconhecidas, e eu acho que quando nós falamos isso com os nossos clientes, quando nós conversamos isso com a comunidade, eu acredito que de alguma forma nós somos reconhecidos assim, que nós somos reconhecidos como uma empresa de inovação. Eu já falei bastante sobre isso. Queremos ser reconhecida como uma empresa que lidera transformações no mercado, sejam elas de produtos, sejam elas de serviços, sejam elas de modelos de trabalho. Então nós temos isso quase como uma religião. E por outro lado, nós queremos ser reconhecida como uma empresa que tem o cliente no centro das suas decisões. Muitos aqui podem falar que já ouviram essa conversa ou essa fala de diferentes empresas, de diferentes momentos, mas nós, e eu
entendemos que nos últimos 25 anos, quando a Syngenta optou por esse modelo estratégico, a gente persegue ele de uma maneira muito, muito forte. E aí eu vou trazer para vocês alguns exemplos nesse sentido. O primeiro deles, quando a gente fala de foco no cliente, diferente de uma empresa de bens de consumo, onde a relação que eu tenho com os nossos clientes é uma relação muito mais de gerar algum tipo de ou prazer ou algum tipo de satisfação pessoal, quando nós falamos de uma empresa que vende bens de produção, que é o caso da Syngenta, eu tenho que estar verdadeiramente comprometido com o resultado desse cliente. Porque o cara não pode nem guardar a minha embalagem, ele tem que descartar a minha embalagem. O meu produto não é o produto que ele não entra na sua planilha de investimento, ele entra na sua planilha de custos. Então, eu genuinamente tenho que estar focado ou preocupado com o desempenho desse cliente. E é nos momentos de crise que a gente percebe isso. Eu vou uma história muito rápida. Quando nós tivemos o Covid, nós tivemos uma ruptura das cadeias de suprimentos. Muitas empresas, quem está do agro, agricultores aqui, vão saber que eu estou falando disso. A Syngenta sofreu muito com isso também, porque junto com a Covid, a guerra, enfim, tudo aquilo aconteceu de uma maneira muito forte. Muitos do agro, nós tivemos em alguns momentos falta de produto. A Syngenta, ela, por exemplo, e é isso que eu quero trazer, esse exemplo do que é colocar no centro, ela tomou decisões de trazer produtos de avião de determinadas partes do mundo, aonde o custo de trazer produto era maior do que o retorno da venda desse produto tinha para o cliente. Num momento que seria até razoavelmente fácil de eu dizer para o meu cliente, falar, olha, estourou a cadeia, eu não consigo atender você também. Então, para nós, essa parte, para nós, ela é muito relevante. E como é que nós traduzimos isso na prática? Traduzimos isso na prática nas nossas ferramentas. E eu vou trazer 3 ou 4 exemplos aqui para vocês. A primeira delas, eu já conversei com vocês, é a Sinap. A Sinap, ela só existe, ela só nasceu, a Sinap é o nosso modelo de distribuição, ou é a distribuição que nós fazemos diretamente ao mercado. A Sinap só nasceu, ela só existe, porque em algum momento nós entendemos que era preciso ter um parceiro para defender a nossa estratégia. Porque esse movimento, como eu comentei, você estava colocando a Syngenta em risco. Um outro exemplo é a Side. A Side é uma financeira, a Syngenta não é uma financeira, mas como nós temos um modelo de acesso ao mercado muito único, que nós temos pouquíssimos distribuidores, menos de 150 distribuidores, e que nós entendíamos que poderia ser afetados pelas questões de crédito no mercado, a Syngenta precisava ser uma opção. Então, se nós somos genuínos uma empresa de inovação e somos genuínos uma empresa que quer trazer para o seu cliente ou está preocupado com o resultado do seu cliente, nós tomamos a decisão de trazer para eles uma opção para que eles possam ter o recurso, se financiarem para poder fazer com que a nossa tecnologia chegue aos seus produtores. Da mesma forma, o Otto. O Otto é uma relação com os nossos clientes finais, com os agricultores. Existem muitos produtos ou serviços que vêm desse relacionamento, que ele mesmo nos momentos de maiores crises, a gente disponibiliza esses recursos para esses clientes para que ele possa performar melhor se ele não os tivesse. E, por fim, a Cropwise. A Syngenta não é uma empresa de tecnologia no sentido de IT, digamos assim. Ela não é o core dela. Porém, ela entendeu que esse era um serviço que poderia gerar muita diferença para o nosso agricultor e tomou a decisão há 5, 6 anos atrás de fazer um investimento nessa área para poder entregar o serviço para eles. Na nossa visão, esse é o nosso papel. O nosso papel principal, ele é juntar essas 3 peças. Eu preciso cuidar muito bem da inovação, eu preciso ser muito coerente com o meu propósito, eu preciso assegurar que meu posicionamento chegue para o meu cliente através das minhas ferramentas. E para nós fazermos isso, e aí já caminhando para o final, eu deixaria 3 dicas, 3 recomendações. A primeira, aprenda rápido. Quando eu trouxe para vocês lá atrás que fazer planejamento estava cada vez mais difícil, não quer dizer que não tem que ter plano de 1 ano, plano de 5 anos, não é isso que eu quis dizer. Tenha os seus planos de 1 ano, de 5 anos, construa os seus cenários, porém, crie nas suas organizações ciclos de 90 dias, de 60 dias de aprendizado. Aceite os protótipos, aceite a cultura do erro, aprenda rápido com isso. Se você fizer ou conseguir colocar isso dentro da sua organização,
melhor adaptado vocês estarão para essa hipertransformação. Segundo, seja flexível. Olhe para dentro das suas empresas, seja sua fazenda, seu sítio, sua organização, sua startup. Olhe para dentro dela e veja o que está rígido. Aquilo que é difícil se mover, tire. Torne-o flexível. Porque todo ponto de rigidez vai te tomar tempo, recurso e vai atrasar a sua decisão. E se o ambiente mudar, é esse ponto que vai te dificultar a andar. Esse trabalho não é fácil, mas ele é importante, nós todos, vocês, enfim, temos essa cultura de tentar buscar isso, sempre estar mapeando esse momento de rigidez. E entregue o hoje. O que eu quero dizer com entregar o hoje? Encontre aquele cliente que quer o futuro e traga isso para hoje para ele. Não fique tentando criar cenários do que pode acontecer o tempo todo tentando prever o futuro, porque se nós ou vocês ficarmos nesse papel, ficaremos presos no passado. Olhe sim para o futuro, olhe sim para as tendências, mas assegure que o hoje aconteça. Na minha visão, na nossa visão, esses 3 balanços vão nos ajudar muito. E existe um último, que é, na verdade, a pergunta que o João me fez não é se eu conhecia formigas. A pergunta que ele me fez, na verdade, foi se eu conhecia o meu cliente. Se eu sabia aonde ele estava, se eu sabia qual talhão dele tinha um nível de fertilidade mais baixo do que o outro, se eu sabia qual a disponibilidade de crédito que aquele cliente teria, se eu sabia se esse cliente estava passando ou não por um momento de dificuldade, se eu sabia se esse cliente estava produzindo mais ou menos através da minha tecnologia. A pergunta que nós temos que nos fazer para trabalhar num ambiente de hipercompetição não é se eu conheço formiga ou se eu conheço cliente. A pergunta que nós temos que fazer é: se eu realmente conheço meu cliente, eu não preciso de verdade me preocupar com esse futuro. Porque se eu conheço meu cliente, eu tenho a capacidade, a possibilidade de escrever ele. Muito obrigado. Gostou desse conteúdo? Então siga nos acompanhando nas redes sociais para saber das próximas novidades e próximos eventos também. Até a próxima!